Essa questão vai falar sobre formação de KC, né, de equilíbrio de concentração, e tá pedindo para fazer a expressão de cada equações aqui. O que ele vai fazer? O KC é a concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes. E aí, se ele tiver coeficiente, ele vai colocar aqui do lado pequeno. Se tiver coeficiente, também coloca aqui. Então, primeiro a gente vai saber. Primeiro a gente vai descobrir quem é o produto e quem é reagente. Esses daqui que estão à esquerda são os reagentes, esses são os produtos. Na letra A, a gente coloca, geralmente, para formar o KC, a gente coloca o produto primeiro, para depois colocar os reagentes embaixo e se eles são multiplicados. Se ele está separado aqui, a gente coloca ele separado entre parênteses, colchetes. E se ele não tem coeficiente, é 1, então não vai aparecer nada nem em cima nem embaixo. Nesse caso, é a mesma coisa, só que esse é diferente. O produto ele vai apresentar dois elementos. Mas mesmo assim, a gente vai colocar ele na frente. E aqui a gente tem coeficiente 2. Então, a gente tem duas moléculas de NO e tem duas moléculas de NO2. Então, esses aqui, eles vão pra cima, assim, dessa forma, colocando aqui. Então, a letra B fica assim. A letra B fica os produtos em cima, multiplicado, que eles são separados. Então, a gente vai colocar entre colchetes e colocar o coeficientezinho lá em cima. Aqui o reagente só é uma só que ele tem coeficiente. A gente vai colocar ele aqui dentro e colocar ele aqui fora. E só que aqui monta assim até aqui, porque ele não deu valores, então a gente não vai fazer nenhum cálculo, é só para montar mesmo. Na letra C também é a mesma coisa. A gente tem duas moléculas de SO2. Esses são os reagentes e o produto está aqui no final. E a gente vai botar o produto lá em cima, igual que tá aqui. O produto é esse aqui, a gente coloca ele aqui em cima. A gente percebe que tem um coeficiente aqui, então toda vez que tiver um coeficiente, a gente vai colocar ele como expoente lá do elemento. Aqui a gente tem dois elementos separados, vamos colocar eles separados e sempre o sinal de multiplicação. E aqui eu tenho o coeficiente 2 no SO2. No 0, no oxigênio, a gente não tem nada, tem 1, então não precisa colocar nada, porque já sabe que é 1. Pronto, é só até aqui. Então, a questão 5 é essa daqui. A questão 6, ela foi resolvida aqui mesmo na própria folha. Ele tá dando a expressão de KC. Então, como a gente já fez aqui a montagem, a gente sabe que em cima tem que colocar sempre o produto e embaixo sempre os reagentes. Então, a gente já vai montando aqui, ó, que é um produto. Tá aqui em cima, então a gente já coloca o nome aqui, produto, só para lembrar na hora da prova. E aqui embaixo o reagente, porque pode ficar alguma coisa. Aí, ó, ele tá pedindo que a equação química, que pode ser representada por essa expressão, é. Então, a gente vai montar agora a equação de acordo com como a gente já sabe que o que tá aqui em cima é o produto, o que tá aqui embaixo é o reagente. E na equação a gente tem reagentes antes do produto. Então, a gente vai procurar colocar o reagente na frente e o produto depois para a gente montar a equação, a equação reversível. Ela vai e volta. Então, vamos lá. Os reagentes, o reagente que a gente tem é NO2. Então, esse NO2 que está em cima, esse 2 que está em cima, ele vem para cá, para frente do 2, né? Ele vai descer aqui. NO2, 2 NO2. Produto, a gente tem NO.
E esse 2 de novo, ele vai descer para cá e vai se transformar em um coeficiente também, porque ele é o coeficiente daí de cima. Então, vai ficar 2NO mais O2. Então, essa aqui é a equação química que representa essa daqui. Isso tudo porque a gente tem que saber como é que monta o KC. E se a gente não souber como monta o KC, não tem como responder essa e provavelmente responder errado. Então, a resposta certa aqui encaixa mais certinho essa daqui, ó. 2NO2, reação reversível 2NO mais O2, letra A. A questão 8 foi resolvida também na própria folha. E, no caso, ele deu no equilíbrio AB, reação reversível CD. E eu já coloquei aqui o nomezinho de reagente e produto, porque reagente e produto é o que forma depois que esse reagente é consumido na reação química. Ele deu os valores, ele deu a temperatura, mas a temperatura não vai servir pra gente fazer cálculo. Então, a gente tem aqui 1 mol, que é o valor de mol de A e B, são todos iguais, é 1 mol, e o C e D valem 2. Ele falando a constante de equilíbrio em termos de concentração tem valor numérico. Então, a gente primeiro vai montar o KC. Primeiro, como a gente monta o KC? Primeiro em cima os produtos e embaixo do KC, embaixo da linha, né, reagentes. Então, aqui a gente tem os produtos como C e o D. Coloquei aqui multiplicado, porque tem que ser assim mesmo. E os reagentes aqui embaixo, como sempre, multiplicados. Como ele disse, a gente vai substituir agora os valores de 1 em A e B, vamos botar aqui embaixo, e C e D, a gente vai substituir o valor de 2 mol, porque 2 mol por litro tá igual aqui e tá igual aqui. Então, se tá igual, a gente pode usar tranquilo para fazer essa conta. Então, 2 vezes 2, 4. 1 vezes 1, 1. 4, esse 1 praticamente fica invisível, então fica 4. Porque aqui não aparece, mas tem 1, que é esse daqui. Então, se resume em 4. O KC, valor de 4. E a questão já está pronta. A questão 9, ela foi feita no caderno, então vou fazer uma explicação geral aqui, porque a conta é um pouco maior. A gente tem essa fórmula aqui, né? Ácido iodídrico, ele quer que você encontre a concentração de H2. Por quê? Ele quer saber de concentração em mol de H2, porque ele já deu aqui nos dados o de iodo e o HI. Então, desse valor aqui, a gente vai usar esse valor aqui, ó. Porque esse número aqui ele vai ser multiplicado depois. KC, concentração de H2. Para descobrir a concentração de H2, se a gente sabe que pode fazer a fórmula, ó aqui, a gente vai montar o KC primeiro para responder isso. Se a gente tem valor de um e de outro, é igual aquelas questões de descobrir o número desconhecido. Se a gente tem alguns, a gente consegue chegar no outro. Então, aqui a gente tem que substituir esses valores aqui. O KC, ele já deu constante de equilíbrio 60, então o valor aqui a gente já pode substituir. Esses aqui, vamos ver como é que vai resolver na conta. No final, a conta vai dar esse valor aqui, 2,5 a 10 a menos 5, mas eu vou explicar o porquê. Pronto. (160), sempre ficou embaixo aqui invisível. A gente tem aqui a concentração de HI elevado a 2 por causa do coeficiente, né? Sempre lembrando que sempre tem coeficiente na frente, a gente coloca ele aqui em cima para multiplicar. Esse 2 vai ficar esse daqui, 2 elevado a 2. É a mesma coisa que eu fizer assim, ó, 2 elevado a 2, ou seja, 2 vezes 2 é 4. Então, por isso que aqui tem o 4. 10 elevado a menos 3, os 10 conserva o que vai acontecer a multiplicação desses dois, porque é propriedade de potenciação, de matemática básica também. 3 vezes 2 é 6, então vamos repetir o sinal, vamos colocar o 6. O 1 permanece do mesmo jeito, eu chamei essa concentração de H2 de X, porque fica mais fácil.
substituir. Depois é só saber que o valor de X é o valor da concentração de H2. Muito bem, agora a gente tem 4 vezes 10 a menos 3. Por quê? Porque eu tenho o 4, e como está dividindo potência por potência, quando acontece a propriedade da matemática, quando a gente divide potência de potência, a gente diminui os expoentes. Então, o expoente 6 menos 3 vai ficar 3. Então, repete esse sinal aqui. 4 vezes 10 a menos 3, a gente prefiro colocar o 160 aqui embaixo. 10 a menos 3 significa, olha, 10 elevado a 3 é 1000. 10 elevado a 3 é 1000, mas quando é 10 a menos 3 significa que é o número decimal. Toda vez que, esse aqui é assunto de notação científica. Aí, então, no caso, esse 10 a menos 3, na verdade, esse número aqui, ó, em decimal, só que ele pode ser transformado assim também. Então, esse número total, 4 vezes 10 a menos 3, é esse aqui, ó, 0,004. Porque a vírgula corre 3 casas à direita. 1, 2, 3. São 3 números, né? Antes da vírgula. Beleza. Agora, eu fiz a substituição aqui. Coloquei ele em forma de fração, esse número em fração. Se tem 3 casas, eu coloco 1000 aqui embaixo, que fica 4. Então, aqui eu fiz uma divisão de frações. Conservo a primeira fração e multiplico pelo inverso da segunda fração, que aí vai dar certo essa divisão aqui. Que é a divisão de frações, esse é um método de resolver. 4 vezes 1 é 4, 1000 menos 1000 vezes 160, 160 mil. É isso, 160 mil. Vamos lá, agora fazendo a divisão. Fazendo a divisão, vamos encontrar esse número aqui na calculadora. E aí, para transformar ele no valor que dá para marcar aqui, pode se atrapalhar com esse e com esse. Mas como que eu vou saber que é esse ou esse? Contando, fazendo anotação científica, aqui é conteúdo de matemática. 2,5 vezes 10 a menos 5. Por quê? Olha aqui, o zero tá aqui. Mas a vírgula eu posso correr até aqui. Aqui não vai existir vírgula. Então, até aqui, ó. 2,5. Então, se a vírgula parou aqui, vamos contar daqui até onde essa vírgula para aqui. Quantos números tem? 1, 2, 3, 4, 5. Então, foram 5 casas decimais que a vírgula correu, porque eu fiz a vírgula se transformar para cá. Então, vai ser 2,5 vezes 10 a menos 5. Por que 5? Porque foi 5 casas decimais que eu corri a vírgula. E a questão está resolvida, o gabarito é a letra B.